Seja muito bem-vindo, você que acompanha mais um Sabacast aqui com a gente. Você sabe que depois dessa vinhetinha, desse rock and roll, tem aqui o Sabacast falando de diversos aspectos da saúde e hoje tenho certeza que você vai ficar ligado. Então você que gosta desse papo, que escuta a gente sempre, não tem nada mais sem sentido do que você escutar um papo e não seguir. Então aproveita aqui, clica no se inscrever, clica na notificação dos sininhos para ficar sempre com a gente, tá bem? Eu vou chamar minha convidada, mas ainda antes eu vou te dar um recado. Eu quero falar da Clínica Saba, que oferece esse momento pra gente, patrocina esse Sabacast para falar de assuntos tão interessantes, né? Então, na clínica nós temos um método próprio em que nós cuidamos da saúde física, energética e emocional das pessoas, cuidando do ser humano nesse amplo aspecto, né? Muitas vezes essa pessoa tem dores físicas, mas que tem origens nem sempre físicas. Origens no emocional, na saúde até espiritual, e muitas vezes essa pessoa tem vários sintomas que não são correlacionados em nenhuma das áreas da medicina. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma mastigação incorreta, causando dores e formigamento nas pernas, dor na lombar. Às vezes ela tem também um formigamento em outras partes do corpo, e isso tem a ver com diversas outras áreas. E às vezes a medicina convencional não consegue chegar a uma conclusão. Na Clínica Saba nós temos tratamentos que lidam com dores crônicas e nós somos especializados em casos multifatoriais, tá bom? Então se você conhece pessoas sem solução pela medicina convencional e que precisem de uma abordagem multifatorial, de multiespecialidades, fale com a Clínica Saba. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Então vamos lá, pessoal, eu quero falar aqui com vocês sobre um tema, né, que a gente sempre esbarra nele. A gente fala de generosidade, a gente fala de altruísmo e muitas vezes a gente não ouve falar de certas áreas de atuação, por exemplo, da medicina. Então eu vou falar hoje aqui com a Raquel Soeiro, ela é médica e eu vou deixar ela se apresentar porque você não vai descobrir assim fácil não o que ela faz, tá? Ela vai falar, tá? Raquel, prazer ter você aqui, receber você aqui no Sabacast. Muito obrigado de ter vindo aqui. A gente já tentou algumas vezes aqui fazer esse nosso encontro, mas às vezes você está aqui, às vezes você está ali. Fala pra gente quem é a Raquel, o que ela faz. Boa noite. Boa noite. Eu sou médica de formação. Sim. E já há alguns anos eu decidi seguir a carreira humanitária e hoje eu trabalho com Médicos Sem Fronteiras. Trabalhei com Médicos Sem Fronteiras há alguns anos, voltei para o Brasil para fazer mestrado, doutorado, e aí senti falta desse realmente trabalho humanitário e voltei agora há 2 anos a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras de novo. Que legal, olha, muito bom te ter aqui, porque a gente se conhece há um tempinho, né? A gente se reviu num evento do seu esposo, né? Que tá até aqui escutando a gente, né? Gerard, um abraço, ó, beijão, um beijo pra você, Gerard. E aí eu ouvi e falei assim, nossa, mas peraí, você fez medicina na Unicamp? Ela falou, nossa, fiz. Aí você falou, Mário? Eu falei, não, ela reconheceu, né? Aí ela falou assim, nossa, a gente estudou, né? Você me mostrou anatomia, eu dava aula de anatomia ajudando professores lá também, eu estava no meu doutorado, né? Fazendo, eu não lembro se era no mestrado ou se era no doutorado, mas enfim. Aí você falou, pô, você me ajudava a ver as peças de anatomia, olha, devo isso e tal. Eu fiquei tão contente, né? Exatamente, você participou da minha formação lá nos primórdios, né? A gente chega na medicina
super ansioso para ver paciente, a gente começa na aula de anatomia e é essencial a gente ter um guia ali, né, que vai ajudar a gente a identificar, a entender, para que depois a gente esteja um pouco melhor para conseguir ver pacientes, né. E a gente não esquece, né, os primeiros anos da faculdade a gente guarda das pessoas que foram importantes na nossa formação. Eu fiquei, me senti de novo aqui lisonjeado, obrigado, tá? E realmente a gente precisa fazer isso daí com amor, né? Tudo que a gente faz, né? Eu tenho certeza que essa área linda que você também, onde você atua, né? Você faz com muito coração, porque de fato, né? Eu vejo as pessoas que eu pergunto, né? Eu vou te perguntar como é que foi a medicina, mas eu vou até deixar você responder antes, porque depois eu falo o que eu preciso falar. Como é que foi a medicina na sua vida? Antes de você ser médica, você sempre quis ser ou foi algo que foi acontecendo? Fala pra gente. Sempre quis ser médica, desde que eu me lembro, assim, as pessoas fazem aquela pergunta para criança, né: "O que que você quer ser quando crescer?" "Médica". E aí me perguntavam: "Por quê?" "Ah, porque eu quero ajudar as pessoas". Então, "Mas que especialidade?" Eu falava: "Não sei, mas eu quero ser médica". E aí eu estudei a minha vida toda em escola pública, cheguei no vestibular, tomei aquela bomba, né, falei: "Nossa". E aí estudei muito para conseguir entrar na faculdade, então ter entrado na Unicamp para mim foi, assim, um feito na minha vida. E aí eu falo que eu tenho 2 feitos, entrar na faculdade e depois ter sido recrutada por Médicos Sem Fronteiras, porque é isso, era o sonho de, né, durante a faculdade você vai vendo, fala: isso aqui eu gosto, é interessante", mas aí você fala: "E o que que eu vou fazer com tudo isso?", né. Então a medicina sempre quis ser, chegar na faculdade foi maravilhoso e terminar ela também foi super recompensador. Que legal, foi bom você ter falado isso, porque realmente eu concluo, né, reforço o que eu ia falar, porque eu falo que quando a pessoa chega até um certo ponto para decidir e aí fala: "Olha, não sei de nada", né, você pode até saber mais ou menos e falar: "Olha, ainda não sei", porque para mim ficava muito o não sei, eu sabia que tinha que ser com pessoas, lidando com gente, e ainda ficava o não sei, essa parte de neurociência com metafísica, unindo a parte de osteopatia, energética, a parte de medicina chinesa, é muito grande até hoje para falar para as pessoas, é difícil, né, lidar com o que é multi-especialidades, né, lidar com um raciocínio clínico e sistêmico, mas isso hoje eu peno para falar, na época tinha que ser não sei mesmo, e você vê, foi sempre médica e foi sempre de ajudar pessoas, eu vejo que a gente tem um tipo de sentimento quando a gente coloca as mãos no paciente ou um olhar no paciente, que você tem o quociente intelectual, que é o QI, tem o QS, né, que é o quociente S de spiritual, né, e o QE, que é o quociente emocional. Os três precisam estar alinhados para você olhar para o paciente ou colocar as mãos no paciente e traduzir toda essa inteligência e isso se traduzir em amor. E aquele amor ágape, né? Porque amor ágape é o de Deus, só que às vezes se precisa ter um amor que se centraliza, se concentra e você precisa ter um amor desprovido por quem você nem conhece. Você, no seu caso, alguém que está ferido, você não viu, não está no seu país. Enfim, é muito mais do que um amor de amigo, porque o amor filo, que é o amor entre os amigos, ou o amor eros, né, que você tem pelo seu esposo, o seu esposo tem por você, que é o eros, o erótico, o sensual, é outra coisa. Mas o fileu, né, a gente precisa ter uma afinidade, o filho, mas se não é aquele amor ágape que Deus dá pra gente quando dá a nossa vida também, e que você devolve para essa pessoa quando ela não tem mais esperança, né, precisa ser esse, né? Fala a verdade. Eu fiz medicina de família, né, Uhum. como residência, até porque isso eu gostava de tudo, e a gente fala que cada encontro com o paciente é único, Uhum. né, então assim, independentemente, né, do lugar onde você está atendendo, da língua que você fala, a gente tem tantas linguagens para comunicar, e cada encontro, cada momento que você tem ali com o paciente é isso, é um momento único que você tem ali para conseguir fazer uma pequena diferença naquela vida, né. É o que o Jung falava, né? Estude tudo, olhe para tudo, se instrumentalize. Isso precisa estar muito apurado, os instrumentos que você vai estar utilizando. Chegando na frente de uma alma humana, esqueça tudo. Seja uma alma humana na frente de uma alma humana, né? Bonito isso, Exato. né? E
imagina, quando a pessoa já tem isso dentro dela, para mim é o verdadeiro propósito. Eu não conheço outro. Quando o pessoal filosofa em cima de propósito, para mim precisa ser isso. Esse sentimento, por mais que eu esteja tentando falar em palavras aqui, é justamente por um sentimento que eu tenho, que você me remeteu a ele agora, né, que eu tenho desde criança, e que é isso. Se não pode ser isso, não tem outra coisa que é seu propósito. E depois você pode ter mais tardiamente, né? Quem não é assim tão... você que está escutando aqui, não seja tão, né? Se eu não estou falando, se não foi o seu caso, muitas vezes a gente pode ter sim contato com o nosso propósito mais tardiamente. Mas olha que bom quando a gente pode ter essa tradução, né? Já desde antes, né? Desde de tenra idade, eu lembro que eu olhava para as pessoas e eu meio que capturava um ambiente dela. Ela estava me falando numa coisa, parecia que ela estava me contando, eu estava mais ou menos, não só dentro da história dela, mas estava começando a sentir o que ela sentia, aquela empatia, sabe? Então, como tratar alguém que eu não consigo nem escutar antes? Então, era a primeira coisa, eu já estava treinando ali, né? Desde de uma tenra idade. E muito me pareceu que você também tinha isso, e você me disse que, né, realmente, nesse relato, tem esse registro, né? Desde criança. Que legal. Então, me fala depois como é que foi vindo, né? Porque assim, você também foi, e também não é a primeira vez, porque você foi minha paciente durante um período em que eu nem achei que fosse te tratar algum dia, né? Porque aí você me ligou e falou, olha, eu tô com, acho que era uma cervicalgia e tal, e tava num momento, olha pessoal, um momento de pandemia. E aí também era um outro momento em que você ali estava liderando pessoal ali na linha de frente, junto ao trabalho que fizeram ali com a Covid. Estava separada do esposo também, porque não podia, né? Existiam restrições, né? Então, eu vejo que você, né, ali está sempre liderando essas coordenações que não são para qualquer pessoa, né? Então, te parabenizar por isso, tá, Raquel? Parabéns. E conta um pouco desse momento. Parabéns agora que passou, mas assim, conta um pouco pra gente. Obrigada, Mário. Não, a Covid foi super desafiadora, né? E é algo que eu digo porque, assim, eu escolhi ir para alguns contextos, né? Eu trabalhei na epidemia de Ebola, posso comentar um pouco mais sobre isso, mas, assim, a Covid a gente não escolheu, né? Ela chegou para nós e chegou para todo mundo, né? Então, quando você escolhe para um contexto de epidemia, você se prepara, você fala, bom, tô indo para lá para me enfrentar. Covid chegou e foi avassaladora, né? E aí é isso, a gente teve que mudar tudo. Então, uma coisa sou eu ir para um contexto que eu escolhi, outra coisa é toda a minha família tá num contexto que você não tem controle nenhum, né? Inclusive, a época que eu travei foi, assim, eu estava dando aula na Unicamp naquela época, então tinha os residentes da Unicamp, eu tinha voltado a dar plantão no PS da Unicamp por conta, né, da demanda de trabalho. E aí, inclusive, meu pai faleceu de Covid. Então, assim, eu travei, né? O pescoço, eu levantei da cama travada, falei, vou ligar para o Mário porque preciso resolver o que está acontecendo aqui. Mas é isso, é um contexto e que não durou um mês, 2 meses, né? Durou quase 2 anos, então é todo um estresse, ainda mais quando você sabe que você tem residentes que saíram da faculdade que estão ali na linha de frente tratando pacientes com Covid, então você fica super preocupada, você tem que ser o exemplo, né? Mostrar para eles como que você deve tratar e você fica super preocupada para saber se eles fisicamente estão se protegendo, como eles estão emocionalmente, que foi um período muito desafiador, né? Enfim, acho que... E aí é isso, o corpo falou, né? Chega uma sobrecarga. Eu não lembrava desse momento, desse episódio aí, né? Que também você tinha perdido o pai há pouco tempo, né? Sim, te faleceu de Covid, né? De Covid ali naquela mesma ocasião, lembro que você me falando aí. E realmente você precisa mostrar, né? Então, assim, eu também... Obrigado por ter lembrado da gente, porque, né, pude, nesse momento, também te ajudar, porque, ó, a doutora Raquel aqui, né, foi uma heroína de muitas pessoas aqui, de muitas pessoas que... Vocês salvaram muitas vidas, né? Então, de novo aí, olha, pela ousadia e pelo trabalho que você continua, não é que você fez um tempo e parou, né? Você continua fazendo isso. Então, eu queria que você destacasse pra gente também como é que foi esse período aí do Ebola que você foi, né? E de hoje, todos os outros locais para onde você vai, como que é o Médicos Sem Fronteira?
fala para o pessoal que está escutando a gente aqui. Ó, a doutora Raquel vai explicar aqui para vocês como é que é o Médicos Sem Fronteiras. Se você quis saber e não tinha para quem perguntar, então agora você tem para quem perguntar. Claro que isso daqui eu não sei quando você vai escutar, porque a gente está gravando, mas você pode colocar os comentários e eu vou fazer uma ponte ali direto. Não sei se para as redes sociais onde que ela vai deixar aqui, né? E se for o caso, a gente abre uma caixinha de perguntas ali. Vou perguntar para ela por onde eu posso fazer isso, porque você não sabe. Para ter ela aqui, eu tive que falar com a equipe dela, eu tive que falar com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, eu tive que falar com muita gente aqui para ela estar aqui hoje. Então, olha, nossa heroína aqui, doutora Raquel Soeiro, então eu quero que vocês realmente enalteçam aí a presença dela, tá? Que vocês assistam, mande para outras pessoas, para todas as pessoas que se salvaram na Covid ou em outras epidemias, endemias que vocês sabem, pandemias que existiram aí, tá? Então, curta aqui, se inscreva e dê um like pra gente aqui. Então, por favor, ressalte aí, então, todas esses momentos em que você esteve lá nessa epidemia do Ebola ou foi pandemia? Foi uma epidemia. Uhum. Por favor. Bom, eu vou começar então explicando Isso. um pouquinho o que é Médicos Sem Fronteiras, né? Que muitas vezes as pessoas me falam, eu vejo comercial na televisão, Isso. né? E eu fiz 80 perguntas em uma aqui, então... Imagina. Então, assim, para quem está chegando agora, que ouviu falar de Médicos Sem Fronteiras, mas não tem muita ideia de o que é uma organização médico-humanitária de emergência que foi fundada em 1971 por médicos e jornalistas que achavam que tinha uma missão de não só levar cuidados médicos, mas também de relatar, de dar o testemunho do que estava acontecendo lá nos territórios, né? E essa é a linha diretriz dessa organização até hoje. Nós estamos em mais de 70 países no mundo e temos quase 70 mil funcionários no mundo todo. E uma das coisas que me faz gostar muito dessa organização e de ter muito orgulho de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras é que mais de 90% das doações são de pessoas físicas. Então, são pessoas como nós, que contribuem no mundo inteiro e que garantem que esse trabalho chegue até a população, sendo que mais ou menos 90% da arrecadação é revertida ao paciente, chega lá para aqueles pacientes que estão necessitando. E aí eu comecei meu trabalho com eles em 2011, parece que foi ontem. Só. E a minha primeira experiência foi no Níger, um país que fica no norte da África, em cima da Nigéria, A gente tem o Níger em cima da Nigéria, então um país muito pobre. É um dos últimos índices de desenvolvimento humano do mundo. Então, um país que não tem quase desenvolvimento, em termos de indústria, desenvolvimento econômico, não tem. E tem uma parte do deserto do Saara, então até para pensar em agricultura é muito complicado. E aí eu fui para um projeto de desnutrição com crianças menores de 5 anos. E chegando lá, na época que eu me formei, felizmente no Brasil já não tinham mais casos de desnutrição. Então, a primeira vez que eu vi uma criança desnutrida foi lá. E eu lembro até hoje, do choque, de você entrar num local e você olhar mais de 150 crianças, que é aquilo que a gente infelizmente vê na televisão, que eu tinha visto em fotos, antes, em pele e osso. Então, e eu lembro que eu tomei um choque. Falei, nossa, É de verdade mesmo. É de verdade, Tô aqui para isso. E aí a desnutrição ela traz outras consequências, porque a criança vai ter uma imunidade reduzida, fica suscetível a outras infecções. Então, a gente tem meningite, a gente tem sarampo, a gente tem malária. São várias outras questões, então a criança, além das questões da desnutrição, muitas vezes elas chegam, a gente tem que tratar todas as outras questões que estão junto para conseguir tratar a desnutrição. Por outro lado, é algo que você fala, é muito recompensador de ver essa criança que chega, praticamente desmaiada, inconsciente, ou então muito fragilizada, e que com pouco tempo de tratamento a gente consegue
essa criança sai andando, né? E Já elas sai. conseguiam, Elas grande conseguiam. parte? Grande. Ou algumas? Não, felizmente, Graças a grande Deus. parte. A gente tinha um hospital, né, que era para 150 leitos. Muitas vezes a gente tinha muito mais criança do que isso. A gente chegou a ter 450 crianças internadas. Nossa. A gente punha 3 crianças por leito, assim, pequenininhas, né? Então a cama, para ficar na vertical, a gente punha elas na horizontal, assim, para conseguir dar conta de todo mundo. A gente nunca fechava a porta para as crianças. Sim. E a gente tinha uma taxa de mortalidade de menos de 5%. E as mortalidades eram nas primeiras 24 horas, o que mostra que, infelizmente, elas chegaram muito tarde, né? Essa tristeza. Mas lembro que foi, sim, era muito difícil. Era até os 3 anos, 4 anos? 5 anos. Dali para frente ou até os 5? Até os 5. Então a gente tinha recém-nascidos. Recém-nascido até. E muitas vezes os recém-nascidos era porque tinha tido um óbito materno. E aí, geralmente, era a avó que trazia o recém-nascido e, assim, em condições também muito precárias. Que a mãe já tinha... A mãe já tinha falecido. Também de desnutrição, de infecções? Desnutrição, infecções, tétano neonatal, por exemplo, eu vi muito lá. Algo que eu nunca tinha visto na minha vida, lá eu vi muito tétano neonatal. Porque é isso, depois Médicos Sem Fronteiras naquela região até começou a fazer o cuidado de maternidade, né? Porque a maternidade não tinha, e aí elas tinham um serviço não tinham atendimento, né, para pré-natal, e aí geralmente tinham os partos na comunidade, e aí chegavam tardiamente, ou o bebê já chegava, né, tardiamente também para a gente depois de um óbito materno. Então era muito complicado. O Níger, por exemplo, o sistema de saúde, tudo é pago, né? Então, tem poucos serviços e ainda são pagos. Então, a maioria das pessoas não tem acesso. E serviços de Médicos Sem Fronteiras são 100% gratuitos. Entendi. Então, essas crianças que chegavam e que viviam depois dali, a gente pode dizer que o sistema imunológico delas melhorava muito, porque, como você disse, né, às vezes as pessoas acham que só da alimentação já estava bom. Não, primeiro precisa tratar uma série, a fisiologia dessa criança, fazer ela estar viva e fora de risco para depois nutrir, né? É isso? Exatamente. E um ponto super importante, porque às vezes a gente fala, não, mas aí é só dar comida, né? E não, porque todos os sistemas dela, né, renal, o fígado, o coração, eles estão ali em sofrimento agudo por conta da desnutrição, e aí se a gente oferta um alimento que não é um alimento próprio para que o corpo volte a receber nutriente, a gente pode fazer uma sobrecarga e a criança ir a óbito. Então a gente começa a alimentação de uma criança desnutrida grave com um leite específico para isso, né, e que num componente de proteínas, a hora que ela começa a melhorar, a gente passa para um leite que a gente chama de transição, que é um pouco mais forte em termos de proteína, e aí a gente passa para alimento que é uma pasta de amendoim, que foi um alimento desenvolvido para tratamento de crianças desnutridas. Então, é um sachêzinho, e aí, quando a criança é muito pequenininha, a mãe consegue pôr na boquinha dela, quando a criança é maiorzinha, ela já chupa o sachê, e é assim que a gente consegue tratar a desnutrição. A partir desse momento, a gente vai pesando, vai olhando os outros parâmetros, aí a partir daí ela está apta a voltar a comer comida. E aí, em paralelo, a gente vai tratando as outras infecções, né? Faz as vacinas que são necessárias. Então é isso. É todo um cuidado global que a gente tem que ter para conseguir fazer com que essa criança saia andando, né, e volte a ter uma vida normal. E a gente acompanha ambulatorialmente também depois da alta, né? A gente não dá alta e não tem mais notícias, a gente dá alta e continua acompanhando. Ou seja, todo esse cuidado para que o que poderia ser no início biogênico poderia se tornar biocídico até, né, no início, e depois quando você ajusta a fisiologia desse indivíduo aí, essa criança sai. Posso dizer que com a imunidade muito melhor, porque, poxa, se a mãe não resistiu e ela resistiu, né, num ambiente caótico até, né? Puxa vida, que fantástico, nossa, muito bom. E me fala, depois disso, aí você já, e era no Níger, e depois disso você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 9 meses. 9 meses. 9 meses. Aí eu voltei de férias para o Brasil e saí de novo. Férias de quanto tempo? Uma semana? Não, eu fiquei acho que um mês e pouco. Mês? Não, eu fiquei porque você precisa, né? Depois de um tempo desses,
você precisa dar uma descansada, viver a família, ver os amigos. Veja só, né? Um tempo que você fica sem a família, muitas vezes você não sabe, você está sujeito ali, né? Você que está escutando aí, imagine, está sujeito a tudo o que acontece nesse território, nesse país. Imagina, as pessoas às vezes não sabem se nem se volta, né, Raquel? Meu pai falava isso, falava, nossa, não sei, eu não tenho ideia se acontece alguma coisa com você, o que a gente vai fazer? Porque é uma época que eu fui, 2011, que a gente não tinha essas tecnologias todas, né? O telefone só servia para telefonar e mandar SMS, e a internet a gente tinha um USB, que era Aquele de como conectar o USB, né? como um Um pendrivezinho. pendrive, exatamente. E a gente era uma equipe de 12 pessoas, a gente dividia aquele pendrive. Aquele acesso. Exatamente. Então, aí de fim de semana, como tinha os fusos horários diferentes, né? Cada um vinha de um lugar do mundo, aí a gente coordenava qual era o horário de cada um para poder falar com a família. Se isso não é propósito, se isso não é dom, né? Não sei o que é, né? Então, realmente, de novo aí, nossa senhora, né? Os parabéns aí. Veja, aí depois disso, qual foi o próximo? Eu fui para o Sudão do Sul. Sudão do Sul, eu fui logo depois da independência. O Sudão, enquanto país, ficou 20 anos em guerra, teve a independência, né, do Sudão do Sul em 2011, e aí eu cheguei em 2012, logo depois da independência. Depois. Então, estava num momento ainda muito promissor, que o pessoal estava achando que ia ser muito bom, né? Assim, é um novo país, com muitas promessas. Claro que, assim, com muitas dificuldades, porque com 20 anos de guerra, né? Eu lembro que eu fui fazer um recrutamento uma vez de clinical officer, que eles têm lá entre um enfermeiro e um médico. Né? E aí, numa das questões, a gente... Paramédicos. É como se fosse um paramédico. E aí... Mas como só tem eles fazem muita coisa, né? Assim, eles são quase médicos em termos de prática mesmo, porque falta médico, então eles dão conta de muita coisa. E aí eu me lembro que eu fiz uma das perguntas para eles, era assim, onde você imagina que você vai estar trabalhando daqui a um ano? E aí a maioria deles nunca já respondia, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, porque é outro ponto de vista, né? A maioria das pessoas que trabalhavam comigo lá no Sudão do Sul, ou eles tinham perdido alguém na guerra, ou eles tinham lutado na guerra. Quer dizer, era o modo combate que a pessoa virava e assim, vamos viver hoje, vamos viver o agora, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer amanhã. E, infelizmente, né, com pouco tempo depois da independência, o país entrou em uma guerra civil que também está até hoje. Né? Então, é uma região de conflito, é assim, difícil, infelizmente, mas a época que eu estava lá ainda era uma época um pouco mais, assim, com esperança, né? De que Isso não é saber a história, né? Isso é viver a história, né? Não é? Participar da história, né? E da melhor forma, né? Sendo protagonista, né? E aí, esse você ficou quanto tempo? Eu fiquei acho que 9 meses também lá. Era uma equipe maior, era um projeto muito maior, porque aí era um projeto que a gente tinha maternidade, tinha todo o acompanhamento pré-natal, felizmente. A gente tinha uma casa de espera de maternidade, porque como tudo era muito longe e a única estrutura de saúde que tinha, né, era Médicos Sem Fronteiras, então quando a gestante ia ficando mais próxima, né, de ganhar o bebê, ela já ficava ali, se ela tivesse filhos ou familiares podiam ficar juntos, porque na verdade eles têm esse hábito, né, vem um para o hospital, vem todo mundo junto para cuidar. E aí ela ficava lá até a hora do parto, para a gente garantir que fosse um parto seguro. Né? E tinha um trabalho muito legal com a comunidade também, porque chega lá uma nova organização que eles nunca ouviram falar, o que essas pessoas estão fazendo aqui, então tinha um trabalho com a comunidade para explicar quem nós éramos, quais eram os serviços que nós estávamos oferecendo. Tá, então, se eu entendi, esse não era de uma epidemia, esse era de uma implantação de um serviço que eles estavam precisando, que era o único recurso que eles teriam, é isso? E aí era total, era maternidade, era hospital geral. Era isso, um hospital geral mesmo, né? E todo um serviço de atenção primária, com imunização, então tinham todas as vacinas para as crianças, para as gestantes, tinha toda a parte de consulta ambulatorial, né? Paciente crônico, hipertenso, diabético,
tinha uma parte para tuberculose, né? E infelizmente lá a gente tinha tuberculose multiresistente, que é outra coisa que eu não tinha visto aqui no Brasil até então. Então a gente tinha tuberculose, tinha uma parte, um centro cirúrgico, porque infelizmente né, tinham feridos ainda da guerra, tinha muita picada por cobra, e aí os pacientes demoravam para chegar, então a gente tinha muita amputação para fazer, tinha atendimento a pacientes vítimas sobreviventes de violência sexual, então era isso, um hospital bem complexo. Sabe, Raquel, isso me remeteu a uma coisa que eu quero falar com o público, que muitas vezes você não faz um favor para o seu vizinho, muitas vezes você não faz um favor para sua mãe, muitas vezes você não faz um favor para o seu irmão. E você veja, né? Existe um livro, um autor de livro chamado Michael Montgomery, e ele fala o seguinte: o que será o egoísmo e o altruísmo? Hoje estamos falando aqui de altruísmo, então realmente de contribuição social. Então muitas vezes você vê uma pessoa dando a vida por outra, e um dos questionamentos que ele fazia nas obras dele, numa das obras dele, é o seguinte: o que seria, para acabar com os egoístas, será que a gente teria então que ter mais altruístas? Ou então erradicar os egoístas? Não, e se chegou a um consenso. Falou, não, a gente precisa que os altruístas comecem também a dizer não, para que os egoístas comecem a pedir favor um para o outro. E que daí nasça dali um altruísmo, porque o altruísta nunca vai deixar de ser altruísta. Então aprenda com esse episódio, aprenda com esse capítulo, né? Então veja como que é mágico, né? Uma pessoa fazer sem saber que, como você falou, né? Aquela pessoa, não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Então, como é que as pessoas podem... eu acredito que seria um exercício para todos nós, tanto para o altruísta quanto para o egoísta, poder viver isso. E para quem é natural viver isso, fala assim, puxa, mas tá bom, eu escolhi, foi natural. Imagine se cada um de nós, né? Todo mundo tem os seus sonhos, né? Talvez um sonho que eu tenho é que cada um de nós, inclusive eu, né, tivéssemos um dia disso, um dia vivendo isso. Porque aí eu acredito que aí a gente teria em porcentagens, não sei nem se em 1% ou em 0, porque de 0 a 1 tem vários números, né? 0,0001, 0,0002, de 0 a 1 tem vários números, tem muitos números. Mas se a gente pudesse ser até 0,5% melhor, 0,5% melhor, 0,6% melhor, eu acredito que a gente teria, né, uma vida muito mais completa. O que quer que seja isso, né, eu acho que a gente estaria mais ao rumo do que é extrair o melhor do ser humano, sabe? Quando você vive um modo combate por um dia, né? Porque eu acho que tem gente que não vai viver nem um dia isso, sabe, Raquel? Me dá a impressão. A gente vendo política, a gente vendo economia, a gente vendo guerras, né? Inclusive agora estamos aí, nesse momento de gravação aí, guerra ali de Irã com Israel, né? Estados Unidos tentando conter, enfim, Rússia, e sabe? Então, imagina o cenário atual, né? O que a gente fala desses lugares que já estão tendo essas guerras? Existem equipes lá também? Fala um pouquinho disso pra gente. Como eu disse, nós estamos em mais de 70 países, né? E conflito armado faz parte da nossa área de atuação. Então, a gente atua, né, nos conflitos armados. Muitas vezes, quando acontece um conflito armado, a gente já está trabalhando no país, né? O Sudão, por exemplo, que está num conflito armado já tem mais de um ano. Ainda está, né? Sim, ainda está. O MSF, o Médicos Sem Fronteiras, nunca saiu de lá, né? Assim, então sempre tinha algum projeto lá, mesmo quando teve a independência, Sudão do Sul, existiam projetos no Sudão do Sul, mas existiam projetos no Sudão. Então, quando teve o início do conflito armado, as equipes foram deslocadas, e aí sempre tem uma equipe mínima que vai, quando acontece isso, mesma coisa com epidemias, tem uma equipe mínima que vai, chega no local, faz uma avaliação e aí determina qual tipo de intervenção que nós vamos realizar e o tipo de equipe que a gente vai precisar, né? Então, mais de 70 mil profissionais aí, a gente tem aí
uma flexibilidade de dizer qual é o tipo de profissional. Num conflito armado, a gente precisa também, por exemplo, além de cirurgiões, fisioterapeutas para reabilitação, psicólogos, psiquiatras, né? Num projeto de epidemia, a gente precisa de infectologista. Então, o perfil do profissional que ele vai depender do contexto que nós estamos avaliando, né? Eu vou só comentar uma coisa, porque é uma outra pergunta que as pessoas falam. Eu estou falando dos profissionais médicos, né? Mas eu sempre falo que a gente precisa de todos os profissionais. Importante. Quem eu falei com você da sua equipe, quem falou comigo, que foi eu não vou lembrar. A Daniele, né? Isso. E Daniele, obrigado. Um abraço para você aí, para toda a equipe, tá? E ela falou isso, né? Pra gente, eu acho interessante você ressaltar. Eu sei que você, se quiser falar na câmera, fica à vontade. Sim, exatamente. As pessoas me perguntam, mas são só médicos que podem, né, se candidatar com Médicos Sem Fronteiras? Não. Na verdade, nós precisamos muito da parte, né, dos profissionais de recursos humanos para fazer recrutamento, né? Nesses locais onde nós vamos, nós trabalhamos com os profissionais que estão lá nos países, né? Tem os profissionais internacionais que vão, mas tem a grande maioria são as pessoas que vivem nos países, e aí então a gente precisa de pessoas para fazer recrutamento, cuidar toda da parte de RH, parte de salários. Nós precisamos dos logísticos, que são os responsáveis por criar as estruturas todas que nós trabalhamos, né? Porque garantir que a gente consiga trabalhar. E aí, em profissionais de saúde, nós temos farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros, parteiras. É um hall enorme de profissionais que trabalham conosco. Então, se vocês que estão escutando, vocês têm vontade também de trabalhar, não é isso? Exatamente. Para todo mundo que tem vontade de trabalhar, depois no finalzinho eu falo pode falar, por favor. Porque então, daí já fica, né, conectado. O nosso site é www.msf.org.br. Você pode ir lá, trabalhe conosco, e aí tem as informações, vocês podem preencher o cadastro e enviar o currículo. E já fica registrado que aqui o Sabacast está de portas abertas para o MSF, tá? Então www.msf.org.br, tá? Para que você vá lá no Trabalhe Conosco e faça a sua inscrição. Você quer médico, fisioterapeuta, dentista, nutricionista? Não? Não, dentista, não? Infelizmente não. Não, dentista não. Dentista tem um motivo especial, não? Porque, na verdade, a gente acaba fazendo cuidados muito mais básicos, tá. E geralmente a gente não consegue ofertar então, cuidado vamos lá. odontológico, médico, psicólogo, médico, psicólogo, fisioterapeuta, parteiras, até o pessoal da administração, RH, farmacêutico. Legal. Certamente eu devo ter esquecido de algum, porque as equipes são fantásticas, e é isso. Mas o pessoal vai entrar lá, www.msf.org.br, e aí você faz o seu cadastro e procura saber, né? Porque se você tem essa vontade, né, vá e fale com a organização, conheça a organização, divulgue a organização, né? Aqui o Sabacast está sempre de portas abertas. Eu vou aproveitar esse link que a gente está falando do site aqui, não só para as pessoas, né, que quiserem trabalhar conosco, mas como você citou, né, de poder, da questão do altruísmo, de poder fazer alguma coisa, nem todo mundo tem disponibilidade para ir lá viver um dia, né? Claro. Mas você pode ser um doador de MSF. Aí, para doações, isso. Como eu disse, 90% das nossas doações vêm de pessoas físicas. E no mesmo canal tem ali doações? No mesmo site tem Seja um Doador, então aí essas pessoas também podem entrar no nosso site, conhecer o nosso trabalho, ler nossos diários de bordo lá, nossas histórias, né? Também ficam lá no site, entender onde nós estamos no mundo e também ser um doador, né? Que aí vocês estarão dando sua contribuição para que todo esse trabalho aconteça. E eu me sinto lisonjeado de poder ter tratado você, de ter sido algum dia, né, alguma coisa mais próxima de algum herói para alguém que é uma heroína até hoje, né? Então, legal, vou fazer o exercício do Doutor Estranho aqui, né? Doutor Estranho com você. Doutor Estranho, o pessoal lá da nossa equipe de networking, o GA conhece lá, lembra do Júlio Malosso, GA? Então, uma coisa que vocês podem escutar aí, o podcast do Júlio Malosso, né? Que ele deu o apelido de Doutor Estranho para mim, né? Porque a gente volta no tempo, ressignifica a parte emocional das pessoas. Então, depois vocês escutam o do Júlio Malosso, tá bom? Que foi bem legal. E então nós vamos
tirar um objeto daqui de dentro, põe a mão para tirar um objeto, isso. Aí, olha aí, ó, isso é uma medalha, isso foi uma medalha minha de Kung Fu, faço Kung Fu Que até hoje, né? legal. A gente fala das 12 áreas da vida, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, fala pra gente a medalha, o que vem na cabeça da Raquel quando vê uma medalha? O que te parece? Quando a Raquel mereceu uma medalha? Ou a quem você conferiria uma medalha? Eu conferiria uma medalha, eu acho que a todos os profissionais que estão, né, na linha de frente em diversas batalhas, né, assim, não só com Médicos Sem Fronteiras, aqui no Brasil. Eu vou quebrar o protocolo aqui, tá? Então vocês me acompanhem aqui que eu vou dar uma medalha aqui. Só não leve para casa, por favor. Ó, ela até arrebentou aqui, hein? Ó, uma medalha simbólica aqui, tá? Mas é uma medalha simbólica porque eu não quero dar minha medalha de Kung Fu, mas olha, é a medalha que realmente ela merece, né? Então, que legal. Eu também concordo com você. A gente precisa dar a medalha para quem vive isso e para quem salva outras vidas, né? Para todos os que salvam outras vidas, mas aqueles que salvam outras vidas num ambiente ermo, num ambiente de, sabe, de desconforto, em que realmente abdicam da sua própria vida, né? Do seu próprio conforto para viver isso. Nossa, merecem muito. E eu posso, porque eu diria mais, assim, eu também daria essa medalha para todas essas pessoas que são as quais, né, estão aí vivenciando epidemias, conflitos, ausência de sistema de saúde e que muitas vezes têm uma resiliência enorme, né? Sim. Pensando em pessoas que têm que se deslocar, sair das suas casas à força, conhecer outro território, enfrentar diversos desafios. Então, sim, na verdade, eu acho que eles merecem até mais do que a gente está lá, né? Então, acho que sim. Mas eu acho que eles sim, porque eles deixam muita coisa para trás para poder, né, buscar um local seguro, para poder tentar um mínimo de condição. E isso, infelizmente, não respeita, né, a país, fronteira. Então, a gente vê isso no mundo todo. Certo, é isso mesmo. Fala pra gente um pouco, então, daquilo que aconteceu recentemente, né, na pandemia. Como é que foi... o que você viveu, né? A equipe lá que você liderou, quanto tempo que foi assim pior, ou até mesmo porque às vezes as mídias, né, em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, falam, olha, já estava meio contido, né? Quanto tempo mais prolongou? O que foi de fato ali? O que você gostaria de ressaltar que muitas vezes não apareceu na mídia? Eu acho que em relação à pandemia de Covid, ela expôs os mais vulnerabilizados, né? Então, se a gente pensar quem foram os mais afetados, foram as pessoas que moravam nas áreas mais periféricas, população em situação de rua, população indígena. Médicos Sem Fronteiras no Brasil teve mais de 30 projetos. Foi a maior, dentro dos 70 países onde Médicos Sem Fronteiras já trabalha, houve um deslocamento enorme de profissionais para novos projetos para responder, né, à pandemia de Covid-19. E o Brasil foi o país do mundo onde teve mais projetos dentro de MSF para a gente poder realizar o cuidado, né? E é isso, e não foram 2 meses ou 6 meses, foram praticamente 2 anos, né? A gente não teve os 30 projetos ao mesmo tempo, mas nós tivemos projetos em muitos estados do Brasil, quase todos, em momentos diversos, mas que foi necessário para poder responder ao que estava acontecendo, né? Nós somos uma organização de emergência. E aí 70 mil profissionais deram conta, ou assim, ainda foi no limite, ou naquela época tinha 70 mil também? A gente tem, eu não consigo dizer os números, mas é isso, a gente tem um número de profissionais que é em torno disso, mas quando as crises aumentam, a gente recruta mais profissionais, né? Exatamente. Por isso que acaba dando conta com o que tem. É isso, e aí faz umas campanhas, né? Quem já é doador de Médicos Sem Fronteiras deve, às vezes, receber uns e-mails, olha, estamos respondendo a uma nova epidemia, estamos atuando em um novo conflito armado, então pedem novas doações específicas até para aquele projeto novo que nós estamos lançando. Um exemplo, né, foi o ano passado, nas inundações no Rio Grande do Sul. Sim. Eu estava trabalhando como diretora da unidade médica aqui no Brasil
E aí eu precisei ir para lá para responder, né? Nós fomos para lá para dar uma resposta e foi muito interessante, assim, eu lembro que eu fiquei muito mexida porque em um dos abrigos onde Médicos Sem Fronteiras estava ofertando, né, atendimento, uma das pessoas chegou para nós e falou assim: eu estou tão emocionada de ver vocês, eu sou doadora há muitos anos, eu nunca imaginei que eu ia estar na situação de paciente. Olha só, né? Aí ela encontrou com a Médicos Sem Fronteira, né? Eu tô encontrando aqui, mas a gente fala, né, que o Médicos Sem Fronteira, inventei essa agora, né? Que nem gnomo, a gente sabe que existe, mas a gente nunca encontra. Mas olha, realmente, e ser paciente, né, também é complicado. E que bom que essa pessoa também viu, né, que a doação dela teve uma ajuda, né? Dessa vez foi para ela e em várias outras ocasiões ela pôde, com certeza, ajudar outras pessoas, né? Uhum. Muito legal. Raquel, estamos chegando ao final e muitas vezes a gente posta nas redes sociais ou às vezes nem posta. E quando a gente posta, muitas vezes o algoritmo não leva para todo mundo o nosso recado. Se a gente tivesse e estamos tendo aqui uma possibilidade de abertura e queremos crescer, expandir esse canal cada vez mais, mas se você tivesse uma possibilidade de falar para essas pessoas que estão escutando a gente aqui, algo para mexer com a atividade humana, para a doação humana, para o altruísmo dessas pessoas, e até mesmo o que você vê como essência de vida, né, para que eles acordem ali, para quem está escutando a gente receba uma boa mensagem, o que seria para que essa pessoa amanhã fale assim: nossa, doutora Raquel, te vi lá no Sabacast, aquilo que você falou mexeu comigo e impactou minha vida de certa forma. Então, o que seria? Eu diria para tentar se colocar, nem por um dia, por 5 minutos na vida de vá ao site de Médicos Sem Fronteiras, leia um pouquinho, né, as histórias das pessoas que estão trabalhando nos projetos, dê uma olhada nos projetos e escolha um dos contextos e se coloque como uma pessoa vivendo nesse contexto por minutos. Né? E eu acho que a partir daí a gente começa a olhar o mundo um pouquinho diferente, porque, como eu disse, nem todo mundo tem disponibilidade por milhões de razões de estar num local desses, né? Mas se imaginar, ter aquele um pouquinho de empatia para aquela pessoa que está vivenciando aquele contexto, eu acho que isso já pode ser transformador. Sensacional. Eu falo que as pílulas de sabedoria são os nossos convidados que trazem, né? Então, sensacional. Quero te agradecer aqui. Fala de novo, né, as redes sociais, mas antes fala o seu cargo lá, que você... Qual é o cargo? Você é head... Eu trabalho hoje com o acesso a medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, produtos de saúde em geral, porque a maioria dos contextos onde nós trabalhamos são contextos complexos, desafiadores e muitas vezes ou não tem o produto de saúde necessário para chegar naquela população, ou o que tem não é adequado, né? Imagina fazer uma campanha de vacinação na República Democrática do Congo, onde a gente tem mais de 40 graus. Né? Ou mesmo aqui no Brasil, no território Yanomami, onde nós temos projeto, fazer uma campanha de vacinação. É super complexo. Né? Então, a minha parte, por exemplo, assim, onde eu trabalho hoje, né, aqui nas Américas, é para a gente tentar fazer uma advocacy, um pedido para que tenham vacinas termoestáveis, ou vacinas que sejam fáceis de aplicar, por exemplo, um adesivo ao invés de ser uma agulha, né? Imagina o quanto seria muito mais fácil para as crianças que né, já sofreram tanto, se a gente tem um adesivo de vacina ao invés de ser uma agulha, e pensando nas mudanças climáticas, é menos plástico da seringa, então a gente trabalha, né, advogando por novas tecnologias acessíveis, sustentáveis com preços adequados para que o medicamento chegue para nossos pacientes. Um exemplo, o Médicos Sem Fronteiras começou a trabalhar com isso lá em 99, na pandemia de AIDS.
não tinha medicamento que chegasse na população. Então foi a primeira vez que Médicos Sem Fronteiras falou, bom, além de levar acesso à saúde para os pacientes, a gente precisa trabalhar para que a medicação também chegue a esses pacientes. Então, hoje, o meu papel é esse, é trabalhar de uma forma que a gente garanta que medicamentos, vacina, testes diagnósticos possam chegar para os pacientes de uma forma equitável e uma coisa que me veio aqui, não sei se também se faz o mesmo trabalho que se faz numa ONG, numa OCIP, que às vezes de desenvolver as pessoas que trabalham no local, para elas também aprenderem algumas coisas e replicarem o conhecimento lá, se também existe isso ou não, né? Não, isso é um dos Tá. pilares de É um dos Médicos Sem pilares também, Fronteiras, né? sim. A gente trabalha muito fazendo treinamentos, né, da população local. população local, Legal. das lideranças, das equipes de saúde, porque a ideia não é que Médicos Sem Fronteiras fique para sempre no Sim, local. sim. Então a ideia é Se que desenvolver. exatamente, nós possamos ficar um tempo e depois a gente possa sair, né, daquele local e ir para local onde tem mais necessidade ou, idealmente, no mundo ideal, a gente não existiria, né? Nossa, muita coisa ainda para conversar, Raquel. E vai voltar aqui mais vezes se você quiser, se a equipe permitir também, né? Então aqui estamos sempre de portas abertas, tá bom, Raquel? Quero te agradecer demais e muito obrigado, tá? Se tiver palavras finais, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Realmente a gente poderia conversar a noite inteira, que é um assunto para mim apaixonante. Mas eu convido a todos que estão assistindo a conhecer um pouco mais o nosso trabalho, entrar lá no nosso site www.msf.org.br. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado. Até o próximo SabaCast. Fique com essas pílulas de sabedoria e já clique aqui, se inscreva, compartilhe e dê um like pra gente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.